Fala, Jonathan. Seja bem-vindo novamente para o nosso bate-papo. Olá. Já me apresentei, se apresenta aí rapidinho para as pessoas conhecerem, quem não te conhece. Curioso, quando eu não estava na live, eu estava te ouvindo, tava abafado o som. Quem tá ao vivo Uhum. ouvindo a gente, podia mandar aqui, né, se tá ouvindo bem, porque quando eu estava ouvindo antes de entrar, parecia que tinha alguma coisa obstruindo o teu som. Agora É não, agora eu tô te ouvindo bem. Aí eu não sei o que aconteceu. engraçado, porque a gente fez o teste antes, né? Sim, pois é. Então, boa tarde, boa noite, né, Vitor? Eu sou o Jonathan, fisioterapeuta, terapeuta transpessoal também, professor e apaixonado pelo Tantra, pelas filosofias orientais e por essas ferramentas, né, que hoje nós vamos falar, as ferramentas que nos podem ajudar pessoas ansiosas ou que passam por algum momento de ansiedade na vida, né, que é super normal, né? É Olha o super Jaedson aí, seja bem-vindo. Vem boa participar tarde. conosco. Tá ouvindo bem, já, Edson? Coloca aí para mim, porque eu tive uma dúvida aqui do áudio, se tá saindo bom. Então, a ansiedade, ela é super normal, né, Vitor? E eu estava até lembrando que eu achava que eu não era ansioso, né? Eu achava assim, não, ansiedade, não, eu não tenho ansiedade. Há alguns anos atrás. Aí, até eu experimentar outros estados, né? Até eu fazer algumas vivências e formações e respirar, né? Fazer um curso de respiração. E, e aí eu observo agora, eu consigo observar a ansiedade agindo, porque nem sempre ela é muito clara de se identificar. Às vezes, a ansiedade se transforma em alguns sintomas de compulsão, né, alimentar, ou outros excessos também, né, que a gente pode cometer. Tem muita gente que tem questões físicas, assim, de ficar se movimentando, batendo a perna o tempo inteiro, né, roendo unha. Existem alguns sintomas aí de ansiedade, né? Então, a ansiedade, quando a nossa mente está deslocada, eu já entrei aqui falando direto, via qualquer coisa, Não, pode continuar. a gente está com a mente focada no futuro, né? Então, em vez de. Porque futuro não existe, nem passado, só existe o hoje. Se eu estou com a minha energia, com o meu pensamento, com a minha consciência muito mais tempo no futuro do que no presente, então eu acabo sofrendo esses sintomas de ansiedade, né? Então, essas ferramentas que a gente vai trazer hoje são ferramentas interessantes para pessoas que sofrem de ansiedade, mesmo que achem que não, mas em algum momento você passa por algum tipo de ansiedade na vida, então são ferramentas que trazem essa presença, trazem a sua consciência para o momento presente, que é o único momento que existe, que é o momento em que as pessoas calmas, muita gente me olha de fora e acha que eu sou calmo, né? Nossa, você é tão calmo. Sim, sou calmo, mas eu também experimento ansiedade, né? Então existem algumas ferramentas que a gente vai comentando hoje, né, que trazem essa presença, que é onde as pessoas calmas estão, na presença, no momento presente. Não estão no futuro com ansiedade, né, do que vai chegar, com medo, né, da novidade. Então, é É, isso. o segredo é a gente saber dominar a nossa mente, né? Porque quanto mais a nossa mente ela está fora do nosso domínio,
mais probabilidade de você manter um estado de ansiedade, porque a mente ela vai querer ficar te projetando para o futuro. E aí, o que que acontece? A gente está vivendo hoje em dia um momento de muita incerteza, de insegurança, né, de dúvida. Então, nós vamos ser assolados por pensamentos que vão nos levar para esse tipo de comportamento futurista, né? O que será que vai acontecer amanhã? Será que eu vou estar empregado? Será que vai acontecer alguma coisa no país? Né? Então, tudo está corroborando para que a nossa mente fique projetada para frente. E se você não tiver consciência de que a vida está no agora, o futuro ele está em probabilidade, você fica vivendo a probabilidade e não a presença do aqui e agora, que é o real, né? Que é o que está acontecendo. Então, quando a gente se conhece, quando a gente tem a consciência dos nossos pensamentos, do que passa dentro da gente, fica mais fácil de você trazer a mente para o agora e controlar esse nível de ansiedade, né? Então, existem ferramentas que podem ajudar. Essas ferramentas, elas são 0800, né? É lógico que, dependendo do grau de ansiedade, é importante que você busque um profissional qualificado, um psicólogo, médico, né? Que, de repente, às vezes precisa entrar com medicamento, né? Para fazer as correções neuroquímicas dentro do seu organismo, né? Mas em caso da pessoa não conseguir ou não tiver condições de procurar ajuda médica, né, existem ferramentas que podem te ajudar no controle dessa situação de forma gratuita, que é o que a gente vai falar aqui, né? E uma delas, a mais importante de todas, é a respiração. A gente, né, nasce respirando corretamente e ao longo da nossa vida vai desaprendendo a respirar, né? Nossa respiração deixa de ser diafragmática e passa a ser torácica, né? Então, uma respiração muito mais curta que vai desequilibrando o teu sistema respiratório e isso vai desencadeando sensações como ansiedade, como taquicardia, um monte de coisas. Você pode até falar melhor, você como fisioterapeuta, né? Pois é, esse tema, eu adoro a respiração, né? Estudo a respiração já tem alguns anos, aí desde o mestrado, né? Que foi o meu tema de dissertação. E você falou bem, porque a respiração, ela é uma função inconsciente, né? Ou seja, eu respiro, mesmo que eu não pense que eu preciso respirar, eu vou respirar. Mas, ao mesmo tempo, eu posso controlar ela sim, eu posso modular a respiração, eu posso acalmar ou acelerar a respiração. E qual é a característica de uma respiração ansiosa? De uma pessoa que está com essa questão de ansiedade? É o que você disse, ela sai do diafragma, né, que é aqui, né, a base das costelas, é um músculo que ele tem esse formato e ele divide a caixa torácica da, do abdômen, né? Então, é o principal músculo da respiração. Não é que ele não funcione nas pessoas ansiosas, ele funciona, mas ele funciona menos. E a pessoa acaba direcionando o maior fluxo de ar aqui para cima. Aí a respiração fica curta. E a própria respiração curta alimenta um estado ansioso. Acaba liberando, né, na corrente sanguínea mais adrenalina e a pessoa fica mais ansiosa, mais acelerada. Assim, o coração acelera, a respiração continua acelerada e curta. Porque quando eu tenho uma respiração acelerada, não tem como eu respirar muito profundo. Automaticamente, a profundidade da entrada de ar diminui, porque eu preciso aumentar a frequência respiratória, né? Ansiedade, estresse, né? São bem parecidos nesse aspecto no corpo, né? Porque E causam sofrimento
no corpo no sentido de acelerar tudo. Acelerar coração, acelerar a respiração. E isso pode levar a uma síndrome do pânico também, assim, tipo, a pessoa ela tá tão desesperada, assim, tá tão ansiosa que ela pode sofrer um É, ataque de pânico. é descrito assim, né? Quem sofre desse tipo de problema, né? Acaba que a respiração fica bem afetada. Só que, ao mesmo tempo que a respiração acelerada, superficial, né? Quem está assistindo a gente agora pode até deslocar a sua consciência agora. Como que está a sua respiração? Percebe? Quando você respira, expande a caixa torácica, expande o abdômen. Aonde que movimenta no meu corpo quando eu respiro? E outra coisa, a frequência, né? Será que está acelerada? Porque esse estado informa para o corpo que você não pode relaxar. Você está em perigo, você está em alerta, você está como se fosse um bicho fugindo de outro bicho. Imagina que tem um leão correndo atrás de você. Aí sim, sua respiração vai ter que acelerar, seu coração vai ter que acelerar. Mas muitas vezes nós vivemos isso no nosso dia a dia. O leão na selva não é mais o leão que a gente enfrenta outros leões. Então, às vezes é uma situação estressante, às vezes é um medo, né? Às vezes é no trabalho que eu não estou feliz. Então, acaba que a gente vai se colocando em situações semelhantes a essa de fuga, que aí sim o corpo se prepara para fugir. Só que se eu percebo isso em mim hoje, quem está assistindo a gente agora, se percebe que a respiração está assim acelerada. Você está parado, sentado, não está fazendo exercício, não tem um leão correndo atrás de você, sua respiração devia estar tranquila. Então você tomando essa consciência, você pega a respiração e toma a, seja ativo, né? Faça uma respiração ativa nesse momento. Então, respire mais profundamente. A principal dica realmente, né, até pode colocar a mão assim, ó, no abdômen, aqui em cima, coloca as duas, senta, né, coloca os pés apoiados, tenha um encosto, se possível, fica confortável com a coluna alinhada e puxa o ar. Quando você puxa o ar, o abdômen vai para fora. Por incrível que pareça, Vitor, eu não sei na tua experiência, mas eu, né, trabalhando com respiração também, muitas vezes as pessoas fazem o contrário, né? Tamanha inconsciência, assim, corporal. Então você fala, puxa o ar, a barriga vai para dentro. Mas não é assim. O movimento natural do músculo, diafragma, é para fora. O Então, bebê respira assim, né? Você vê que quando o bebê tá sentadinho, a barriga dele vai para fora e volta, né? Então, e assim, a aí gente, às a vezes gente a gente nasce quer respirando esconder. certo. Às vezes a gente quer esconder até a barriga, aí encolhe a barriga para respirar, e aí a respiração fica prejudicada, né? Então, fazendo esse exercício de respirar, puxando o ar pelo nariz, imagina o ar entrando até lá embaixo, até lá na barriga, como se fosse encher o abdômen de ar, como se fosse, como se o pulmão tivesse dentro da barriga. E essa orientação ajuda bastante a fazer esse movimento. É, o Jaedson tá fazendo alguns comentários, a gente pode interagir com ele para não Ah, tá. passar. Você está lendo ou quer que eu leia aqui? Ele falou que a insegurança, né, da incerteza do dia a dia deixa ele se sentindo incapaz, impotente, né? O que eu posso falar sobre insegurança é que a gente, na verdade, a nossa vida ela é baseada na incerteza. A gente não tem certeza de nada, né? É verdade. O que a gente pode fortalecer
através de pensamentos positivos e através da fé, é uma atitude onde você deseja que algo bom venha para a sua vida, mas você não ninguém tem capacidade de saber se isso vai vir ou não. Então é um fortalecimento mais da fé mesmo, né? Da sua conexão Até mesmo espiritual. aqui, né, Vitor? A gente falou alguma coisa de controle, controle. Até controle, a gente não tem controle de nada. Então, Sim. inclusive, eu já falei sobre isso hoje mesmo mais cedo, né? Uma colega falou assim: ah, porque eu queria ter mais firmeza. Eu falei assim, mas firmeza de quê? A gente não tem firmeza nenhuma na vida. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a pouco, né? Nem se chove, se faz sol. É totalmente incerto. Então, é, a própria vida já é incerta, né? Já Sim. não temos controle de nada. Por isso uma atitude tântrica é importante, porque o tantra é o quê? Você se entregar para o fluxo, né? É se entregar para a vida e você receber aquilo que está chegando até você de uma forma natural, sem julgamento se é bom ou se é ruim. Aquilo é só um acontecimento, né? Que faz parte do todo. Então, quando você se entrega, se coloca nessa postura de, ok, eu não controlo nada, eu não tenho certeza de nada, eu estou aqui como um instrumento dentro desse universo, que cada um é uma peça, e eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, e o que acontecer faz parte de algo que está fora do meu controle, do meu desejo. Né? Então, quando você se coloca nessa postura, você relaxa. Não tem como ficar ansioso nessa postura. Você segue o fluxo, né? Então o Tantra, eu vivo isso há muitos anos, então é fácil para mim falar, né? E eu sei que é difícil para as pessoas que são muito mentais e controladoras entender o que é isso que eu estou falando e eu aplico isso na minha vida. Mas é uma questão de experimentar, né? De experiência. Tenta fazer algo diferente, né? O relaxamento, essa postura de entrega, de receber, de estar num fluxo respiratório também mais tranquilo, vai fazer com que você perceba que é assim que funciona, né? Não tem a pretensão de colher resultados, de colher respostas. A vida como uma experiência. É, que Sim. te, Ontem eu acordei assim e aí me veio um pensamento em mente. O que eu vou viver hoje nesse grande sonho que é a vida? Qual será o sonho de hoje, sabe? Então, é isso. A vida é um grande sonho e você vai vivendo as experiências que tem que viver. Mas sabe qual é o problema, Jonathan? É que a gente é inserido num sistema, né? Onde nos é levado, nos é ensinado a todo tempo projetar, calcular, esperar. Então, a nossa mente é condicionada a estar no futuro, né? É você fazer projetos para daqui a 5 anos, 10 anos, 30. Isso é uma insanidade se você for parar para pensar. Você não tem como saber exatamente o que vai acontecer daqui amanhã, que dirá daqui a 30 anos. Então você fica É, projetando daqui a 10 anos a sua vida, e ao decorrer dessa caminhada, tudo pode mudar. E aí a sua mente ela fica num estado de loucura, porque você vai por um caminho, a vida vai te apresentando outro, você quer voltar para aquele caminho que você estava projetando. Então, assim, é preciso haver uma harmonia entre o que a mente está projetando, mas o que a vida está te apresentando como realidade, né? exatamente. Eu acho que aí você falou tudo agora. É essa consciência de que, ok, nós também, né, Vitor, não somos contra a razão, muito pelo contrário, e nem Não. acreditamos que não devemos projetar nada no futuro e viver do que vem para viver. Não é bem assim. É diferente quando você pode ter um planejamento, um projeto, só que
você tem a certeza que ele não vai sair do jeito que foi planejado. Essa é a única certeza que você tem que ter, que ele não vai sair. Porque aí quando acontece a coisa, você não vai estar sofrendo, você não vai estar nessa atitude de sofredor, de vítima, de meu Deus, o que que aconteceu? Preciso mudar, preciso ver. Não, é você fluir com o que vem. Ah, beleza, eu planejei pegar esse caminho. Mas aí quando você sai de casa, aconteceu um acidente naquele caminho. Você é obrigado a mudar o caminho para chegar onde você quer chegar. Assim Sim. são os planos que a gente vai fazendo na vida, né? E a vida é cheia de exemplos como esse, né? Porque esse foi minha formação acadêmica é arquitetura, né? E na arquitetura é muito assim. Você tem um projeto executivo, né? Quando você vai para a execução desse projeto, na realidade, muitas coisas acontecem no meio do caminho. E você tem que ir mudando esse projeto, porque coisas aparecem que você não imaginava que ia aparecer na vida real, ali, na hora, né, de demolir, de fazer coisas na própria execução do projeto. E você vai ter que encontrar soluções para que aquilo ali saia de uma outra forma. Porque a obra Não tem que como está ali sair. no papel. E A aí obra o tem que arquiteto tem que sair de qualquer recalcular, tem que fazer jeito. outras coisas, entendeu? Então é assim, a vida te apresenta, na realidade, muitas vezes, coisas totalmente diferentes do que está no plano ideal. E a gente precisa ter essa consciência para harmonizar. Isso vai te trazer um estado de tranquilidade e um estado de consciência que te tira da ansiedade. Porque imagina, se você fica, não, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma, isso vai te gerar uma ansiedade que não é necessária. Se você tiver flexibilidade para entender que, na realidade, as coisas são diferentes. Como já dizia Platão, né? Do mundo das ideias e do mundo aqui, né, que a gente vive, mundo físico, mundo real, nem sei se é real, mas porque tudo na nossa imaginação é perfeito, até mesmo o amor, até mesmo a justiça, as virtudes humanas, né? Elas são perfeitas no plano das ideias, mas e no dia a dia? Elas não são tão perfeitas assim. Sim. E a gente precisa aprender a se adequar e se adaptar, Mas é né, interessante a gente acompanhamento. ter essa referência, né? Então, um planejamento não é o que vai acontecer, é uma referência para te guiar na vida, né? Então, é interessante ter um planejamento, mas saber que ele não vai sair do jeito que está planejado, né? Sim. Então, aí, voltando à respiração, né, que é, para mim, no meu ponto de vista, a ferramenta mais básica para te tirar desse estado de ansiedade, né? Existem algumas formas que a gente pode falar aqui e compartilhar com as pessoas de respirar, né? Essa que você falou, né, de fazer uma respiração bem profunda, sentindo o seu abdominal, se ele está expandindo, se ele está contraindo, né? Tendo essa consciência de uma respiração mais plena, né? E também existem outras formas de respirar que trazem essa atenção para o agora, né? Por exemplo, quando você inspira por uma narina, solta pela outra, Esse também é ótimo. faz ao contrário, inspira pela que você soltou e vai fazendo esse movimento alternado usando o dedo como auxílio, né? E vai fazendo essa troca que a sua mente ela vai ficar prestando atenção nesse movimento e vai te tirar desse estado de E ansiedade, prestar né? atenção na temperatura. A respiração, ela é bem potente para você trazer a sua consciência para o corpo e para o momento presente, que é onde está o corpo. O corpo só está aqui no agora, ele não está no futuro nem no presente. Então, trazer No atenção para o passado, corpo, nem no passado, nem no futuro. no futuro. O corpo,
ele é uma ferramenta para trazer nossa atenção para o presente. Como o Vitor falou, eu posso prestar atenção na troca aqui da narina, na temperatura do ar quando entra e quando sai, que é diferente. Aí você vai prestando atenção. E aonde no meu corpo que mexe quando eu respiro. Prestar atenção nisso. No caminho que o ar faz. Imagina que, né, uma bolinha de oxigênio que entrou pelo seu nariz. Imagina o caminho que ele faz na ida e na volta, né? Porque ele já não volta, ele já volta como gás carbônico. Mas tudo isso, né? Porque a nossa mente sempre está prestando atenção em alguma coisa, né, Vitor? Então, Sim, que seja na respiração, no corpo. Que aí sim, os outros pensamentos, eles tendem a ir se acalmando, eles vêm, mas eles passam, porque aí é até bom na respiração, se vem um pensamento que não é legal, ou não é para vir nada, na verdade, né? A ideia é de você entrando num estado meditativo, mas você respira naquele pensamento. Vem um pensamento, joga ar para ele. Joga ar para a cabeça, né? Imagina o ar subindo ali no seu cérebro. E então, como fazer isso, né? Experimentou esses sintomas de ansiedade. Às vezes as pessoas que têm ansiedade, algumas têm já conhecem, né? Já sabem que sofrem disso, né? Então, viu que você está com algum sintoma que é comum para você, tenta parar, né? Se for possível, né? E respirar. Então, 10 minutos, 10 minutos respirando, você já vai ter efeitos terapêuticos, físicos, mentais, emocionais. Só respirando conscientemente desse jeito, com a respiração mais plena, no seu limite, no sua capacidade pulmonar, tá? Porque a gente não usa, acaba não usando toda a nossa capacidade pulmonar, justamente por essa respiração que no nosso dia a dia ela é curtinha. Mas aí a gente tem a oportunidade de fazer isso como um exercício consciente, né? De uma respiração mais profunda. Então, marca no relógio, né? Às vezes é difícil começar com 10, faz 5 minutos. Eu recomendo marcar no relógio. Porque se você também você pode ir contando. Você poderia ir contando. Então, uma respiração assim profunda, geralmente, ela vai dar de 8 a 10 respirações por minuto. Então você teria que fazer assim umas 80 respirações profundas. Só que chega um momento que você perde a conta. Então por isso eu gosto mais do tempo. Você não precisa ficar se preocupando em contar, você só precisa prestar atenção no seu corpo, na sua respiração. Então é legal e botar uma um. coisa também, assim, que a gente não precisa se preocupar e fazer como uma obrigação, né? Porque, na verdade, você vai Sim. estar fazendo uma coisa em seu próprio benefício. Não é uma coisa tipo, Eu tô acaba dando logo, aqui, já tô né? entregando tudo. Eu falei assim, quem quiser, tipo, se você já faz 10 vezes, já tá beleza, já é ótimo. Já é muito bom. Agora, se é uma pessoa que já é mais dedicada e quer fazer mais, aí teria que ir aumentando esse tempo, né? Porque aí sim, o que que acontece? A respiração assim consciente, usando mais a capacidade pulmonar, ela vai ter efeitos no sistema nervoso periférico, principalmente nos nervos que excitam e atenuam a própria frequência respiratória cai, a própria frequência cardíaca. Então,
Todos esses sintomas de ansiedade que a pessoa pode sofrer, eles são excitados pelo sistema simpático, sistema nervoso simpático. E a respiração consciente tem um impacto nesse sistema. Ela acaba modulando o sistema nervoso parasimpático, que é o que atenua tudo no nosso corpo, tudo que é de aumentar o simpático. Então, quando a gente está estressado, ansioso, é o sistema nervoso simpático que está predominando. A Sim. respiração faz o quê? Um balanço autonômico, né, que a gente vai chamar, que é um balanço desse sistema nervoso que vai controlar as funções corporais, né, e esses sintomas de ansiedade estão relacionados a isso. E é um recurso natural, né? Que você não precisa estar gastando aí com ansiolítico, que às vezes nem faz efeito, né? Conheço pessoas que tomam ansiolíticos e continuam ansiosas. E a questão é que se você prestar atenção numa ferramenta tão simples e praticar, porque precisa praticar, né? E Talvez procurar possa ser ajuda, assim, bem. né? Porque a É, gente está falando aqui de um efeito e essas ferramentas, elas, de repente, elas não sei se elas vão conseguir, dependendo do caso da pessoa, eliminar a causa da ansiedade. Enquanto uhum, você investiga a causa, de repente procura uma ajuda profissional, um terapeuta, né, um psiquiatra, não sei, dependendo do, né, o que que a pessoa do sente que grau. deve procurar, né? Então, essas ferramentas são um recurso para controlando um pouquinho esses sintomas, né? Esse sofrimento, ou não, né? Às vezes a gente está falando aqui também de pessoas que não sofrem tanto com isso, mas que de repente tem um evento, vamos dizer assim, tem uma coisa nova que vai acontecer lá na frente, um trabalho, até um encontro com alguém, né? Pode ficar ansioso. Você pode Sim, uma coisa respirar mais antes. pontual, né? É uma coisa mais pontual, né? Vamos pensar assim. Você pode, por exemplo, parar um tempinho antes, né, de uma apresentação, de uma palestra, né? Tem uma De amiga uma que prova. de uma prova, tem uma amiga que há pouco tempo ela estava me contando dessa ansiedade, estresse que é para ela de fazer uma live, por exemplo. Ela até já conseguiu fazer e tudo foi legal, mas aí a gente foi trocando, né, as ferramentas ali, eu fui conversando com ela sobre isso. Então, assim, coisas pontuais do dia a dia também podem causar ansiedade. E a gente pode fazer essa respiração, por exemplo, ou até as outras que a gente ainda vai explorar um pouco mais, né? As outras ferramentas para controle da ansiedade. Sim, e a respiração, ela leva para outra ferramenta que a gente vai falar, que é a meditação, né? Quando você começa a respirar de uma forma consciente, o seu nível, né, o batimento cardíaco vai desacelerando, então você vai entrando no estado alfa, né, uma frequência neural mais propensa a relaxar, e isso vai te levando para um estado meditativo. Porque às vezes as pessoas falam, eu tenho dificuldade de meditar. Meditar é a coisa mais simples que existe. Meditar é você trazer a tua atenção para o aqui e agora, e existem várias formas. Não é só você sentar e ficar lá parado, né? Você pode meditar contemplando alguma coisa, natureza, por exemplo. Você pode meditar fazendo comida, quando sua atenção está plena no que você está fazendo, sentindo o cheiro, cortando, enfim, isso é uma forma de meditar, né? Desenhando, enfim, tudo que te traz para o agora em plena consciência é uma forma de meditação. Então, ter essa prática no nosso dia a dia faz com que você vá saindo desse nível de ansiedade que uma mente acelerada te leva projetada no futuro, né? Tomar banho, né? Mas é o que você falou, com a consciência no que está fazendo.
Por exemplo, eu já percebi, às vezes, quando eu estou com o meu pensamento no futuro, ou até no passado, às vezes pode acontecer, né? Se eu estiver lavando louça, eu logo deixo alguma louça cair. Se isso acontece com você que está assistindo, isso é um sinal que você não está no presente. Olha que rico, né? Você ter essa informação. Então, isso já é um sinal que você está lavando louça pensando em outras coisas. E essa não é a ideia. Então, como o Vitor falou, qualquer atividade, que aí também tem a ver com a outra ferramenta da ocupação, né, Vitor? Sim, Todas elas conversam entre si, né? As ferramentas conversam entre si. Então, a respiração vai te acalmar um pouquinho, te levar para um estado pré-meditativo, né? As ondas cerebrais vão se harmonizar nesse estado mais relaxado, mais propenso a essa meditação. Chegando na meditação, que pode ser paradinho, sentado, né? Aquela coisa tradicional que a maioria das pessoas pensa quando fala meditação, mas pode ser uma meditação ativa, uma meditação uma consciência do fazer o que eu estou fazendo. Seja jardinagem, gastronomia, lavar louça, tomar um banho, sim. contemplar, sentir o Ler um sol, livro, ler um o livro. Eu conheço vento. pessoas que falam que estão lendo o livro, mas não estão lendo o livro. Elas estão só passando ali, porque a mente está tão em outro lugar que às vezes acabou o capítulo, não entendeu nada, teve que voltar. Ouvindo música, a música também ela é muito potente para seja a música clássica, né? Mas é interessante também a gente tentar fazer, né? Isso tudo para a pessoa que nunca meditou é maravilhoso, porque ela já vai entrando, ela já vai vendo que é fácil. Talvez eu diria, aí depois você diz a sua opinião, que o que é mais difícil na meditação é o seguinte, porque a gente precisa olhar para dentro. Então, quando eu olho para dentro, às vezes eu posso ter uma visão ou uma percepção que não é legal. Sim, Mas se isso acontece com você, que é ansioso, que tenta meditar, que não consegue ficar de olho fechado meditando nem um minuto, vai com calma também. Não precisa, faz uma meditação ativa, faz outros tipos, né? Porque às vezes, quando você fecha os olhos e medita, você vai olhar para dentro. Você vai olhar para sim. você. E nem sempre isso é prazeroso. É porque você começa a entrar em contato com seus aspectos que geralmente você quer fugir, né? Então, assim, eu acho que é importante você falar isso, porque a pessoa que nunca meditou e nunca entrou num processo de autoconhecimento, quando você fala olhar para dentro e ela se depara com esse tipo de situação, ela quer fugir. Então, a gente pode fazer com que uma mente acostumada a olhar para fora e para diversas coisas ao mesmo tempo, passe a focar em uma coisa, que é o que a gente chama de meditação focal, né? Você Exatamente. escolhe um ponto, escolhe um objeto e Até fica com a sua atenção. uma É, vela, a chama de uma uma vela vela, é uma muito rosa, legal. e aí Uhum. você fica focando naquilo, tá externo ainda, mas em uma coisa só. Então você vai Sim, dominando a sua mente, doutrinando essa mente louca, ótimo. descontrolada, para o seu domínio, né? E aí o próximo passo é você não precisar mais de alguma coisa externa, e sim focar em você mesmo. Que aí é uma caminhada, né? Um processo de descoberta, que cada É uma pessoa vai ter uma caminhada da experiência. vida toda, né? É para isso É, que a gente veio para cá, para ver isso, né? E não precisa ser duro com você, vai devagar, né? Quem nunca fez, eu sempre recomendo assim para pacientes.
começarem por meditações ativas. Porque muita gente tem uma experiência ruim, né, Vitor? Quando nunca fez meditação, aí vai fazer uma meditação, quer sentar, cruzar as pernas, fechar o olho, aí não consegue, né? É. Porque às vezes já tem uma rotina muito acelerada, estressante, só de olhar para fora, como você falou. E aí, de repente, você tem que olhar para dentro. Você leva um susto, você quer sair Sim. dali. Então, comece com outras formas, né? Mas que vão te conduzindo pelo caminho, né? Não é que é mais forte ou mais fraca. Ah, qual que é melhor? Não tem melhor. Tem o que dá para você fazer naquele momento. Porque o objetivo é você estar presente, né? O Então, objetivo é trazer a presença. cada Qualquer pessoa instrumento que vai lhe ver qual é ajude. a forma que se adequa, né, melhor, não tem uma regra. E quando você entra nesse processo contínuo, naturalmente o seu corpo ele se reequilibra quando você percebe, para, respira, pronto, se reequilibrou. Então é uma ferramenta que você usa com consciência que te auxilia a qualquer hora, onde você estiver, independente do local, né? Então, assim, é importante usar essa presença, essa consciência nesse restabelecimento, né? Nesse reequilíbrio. E tem pessoas também que usam mantras, né? Seria o outro recurso, que seria você repetir palavras ou frases, né? No caso, assim, dentro do Tantra, a gente pode usar o mantra Om, que é o mantra o som original da criação, que restabelece e reestrutura também. É você repetindo esse mantra, né? Om, Om. Esse Até som, sair todo o ar, né, Vitor? sim, Então, toma uma puxa respiração. o ar. Aí vai. Om. Aí é bom você fazer Você vai assim, sentir a vibração, né? no final da É muito bacana meditação. esse mantra porque você começa a sentir, as células começam a sentir Vibra. essa vibração Vibra o e peito. chega um momento que você está como se estivesse levitando. É muito bacana fazer essa meditação com o mantra Om. É. E aí, então, é interessante depois que a pessoa já faz alguma outra atividade, tipo uma respiração mais profunda ou uma meditação, aí você finaliza uma sugestão, né, assim, Sim. com esse mantra Om umas 3 vezes. É. Ou quantos quiser, não tem, né, não tem regra assim. A questão é a experiência que você vai ter quando você entra nessa caminhada de resgatar o controle da sua mente, te trazer para o agora e você se tornar Será que mestre. controle é uma palavra? Eu Não, não gosto dessa palavra. do controle Controle. da mente, Eu entendo que a gente quer dizer outra coisa. A gente não quer dizer. Ou é esse controle que está. domínio, por exemplo. É o domínio. Você precisa ter É o domínio sobre manejo. os seus Não pensamentos. é domínio, não, é manejo. Manejo? Eu acho que Não, manejo é mas uma quando boa você maneja, palavra. você está dominando. É você que está no controle na situação. Imagina que você está no comando do seu avião, né? O, o avião ele vai conforme a Então, sua vontade, o né? piloto tem que ter controle do avião, É, mas a gente não é um avião. da nossa mente. Se você não tiver consciência, a mente ela é descontrolada. Ela te traz pensamento, bota pensamento, invade o pensamento. É uma loucura. É É uma verdade. fábrica de pensamentos. E 24 horas por dia, se você deixar. Tem pessoas que não conseguem desconectar, né, a mente. Então, é como você ser, né, que habita um corpo pode ter esse manejo
de um aspecto da sua mente que, se você não conhece, te domina. É sobre Perfeito. isso que a gente está falando, né? É sobre isso. É isso, exatamente. Porque, assim, no fundo também não temos controle. Por mais que você tenha essa consciência, esse manejo, essa percepção, o que está acontecendo, quais pensamentos estão passando pela minha mente. Muitas vezes não são nem pensamentos seus, né? Genuínos seus. Você acaba tendo pensamentos de outras pessoas, pegando esses Sim. pensamentos, né? Só que você não tem controle, porque você está lá vivendo a sua vida. De repente, passa um pensamento na sua frente. É. Não tem controle. Então, o que Mas é você tem a escolha. Você isso? não tem Então, por isso que é controle da entrada, manejo. mas tem a escolha de De deixá-lo interferir permanecer na ou sua vida não, ou ou não. liberá-lo, deixá-lo ir como uma nuvem no céu. As nuvens no céu, elas nunca ficam paradas. E os nossos pensamentos também não precisam ficar. Se ele passou ali, que você não escolheu aquele pensamento, de repente ele veio. E aí, você vai ter que lidar com ele, ou seja, vai ter que manejar a tua mente. Ferramentas para o manejo da mente ansiosa: respiração, o mantra, a meditação e a gente só Ocupação. comentou um pouquinho sobre ocupação, né, É. Vitor? O que que tu Ocupação falaria é, sobre isso? ocupação é você se colocar no modo ativo, né? Fazer alguma coisa. É diferente de preocupação, né? A preocupação, ela é um estado mental. Quando você se preocupa, você está na função mental daquilo que você não está fazendo. Compreende? Está no nível mental do que está por vir, então você fica preocupado, está tudo na sua cabeça. A ocupação é a ação, é o que você está fazendo naquele momento. É o aqui e agora, né? Qual é a nossa ocupação agora? Estarmos conversando numa live. Então estamos totalmente concentrados, né, e focados nesse assunto que é a ansiedade e as ferramentas para auxiliar. Então, estamos ocupados. Não estamos preocupados com o que vamos fazer quando acabar a live. Então, ocupar-se significa você se colocar no modo ativo e presente naquilo que você está fazendo, que é uma ótima ferramenta para você não deixar sua mente solta. Já existe aí um ditado, né? Como é que é? Mente vazia, oficina do diabo, uma coisa assim, né? Começa a brotar pensamentos e, se você não tiver a consciência para manejá-los, eles te dominam. Até mesmo os monges, né? Eles sabem muito bem disso há milênios e o mosteiro, ao contrário do que muita gente pode imaginar, não é um local que eles ficam lá à toa. É um local que eles ficam ocupados o tempo inteiro. Sim. Seja orando, rezando, meditando, seja cuidando da horta, fazendo comida, né? Então, é o que a gente comentou antes. Qual atividade que você gosta de fazer? Ou que você gostaria de fazer, assim, um hobby, uma atividade mesmo do dia a dia? É interessante pegar, né, Vitor, atividades do dia a dia. Por exemplo, lavar a louça, que muitas vezes pode ser desagradável para muita gente. Imagina transformar o ato de lavar a louça numa ocupação benéfica para o seu emocional. É só fazer isso com presença. Sentir. Jonathan, como eu faço com presença? Sente a temperatura da água tocando na tua mão, a textura da esponja, do sabão, esfregando, né, o prato. Então, como trazer a atenção para o presente? Se conectando com o corpo. Sempre lembrem disso. Qualquer atividade que você fizer e se conectar com o corpo, seja tomar banho,
seja escovar o dente, perceber com os 5 sentidos, a visão, o olfato, o paladar, até se alimentar, viu? A alimentação consciente, né? Sim. É bem Inclusive, diferente você se alimentar. Sente o cheiro primeiro do alimento, toca ele, depois coloca na boca. Você vai ver a diferença que tem de sabor. com certeza. Jonathan, o Rael está perguntando: ansiedade pode causar transtorno de personalidade? É, é uma boa. Se eu entendi então aqui como transtorno de personalidade o quê? Você está fora de si, vamos dizer assim. Ansiedade, eu não estou no presente, eu estou no futuro, eu estou preocupado, eu estou com medo, então sim, eu posso acabar tendo aqui saída da linha, né, dessa personalidade. Mas também a nossa personalidade, ela vai assim, muitas vezes a gente tem várias máscaras, né? Várias personalidades. Em cada local eu posso estar me comportando de uma maneira, né? Muito além do contrato social que existe, né? Por exemplo, a gente está aqui numa live, eu não posso falar o que eu quero a hora que eu quero também. Existem algumas regras, né, que têm que ser cumpridas. E isso não quer dizer que eu não seja espontâneo aqui, né? Eu não estou fingindo. Então, se você está ansioso, né, essa ansiedade assim mais patológica, ela pode acabar te levando até acreditar que você é alguém que você na verdade não é. Perfeito. Porque tudo parte da consciência, né? Quando você está consciente, você sabe que você é essa pessoa naquele determinado momento, naquela ocasião, por toda uma questão social, né, de convivência, enfim, de respeito às regras, mas que isso não exclui quem você realmente é em essência. Você só está se adaptando ao meio, às situações que se apresentam diante de ti. Mas com consciência. Se você não tem consciência, gera uma dúvida sobre quem é você. É tipo a ansiedade por conta da timidez, assim, por exemplo, né? A pessoa, às vezes, ela tem tanto medo do que pode acontecer, tanta vergonha de se expor, de falar em público, de repente, e aí ela, por causa dessa ansiedade do futuro, ela acaba se comportando com outra personalidade. Ela é outra persona, ou seja, outro personagem toma conta dessa pessoa e age de maneira diferente. Sim. É como, por exemplo, um ator ou uma atriz, né? Ele tem aquele papel naquela novela, né? Ele é o vilão. Mas na vida real ele não é aquilo, né? Então, assim, Sim, quando ele tem essa consciência, ele não vai trazer o papel da novela para a vida real, não vai ter transtorno nenhum. Ele simplesmente sabe a hora que tem que agir daquela forma. No caso ali na novela é o papel que ele está exercendo, né? Então, tudo é consciência. Quando a gente está consciente através da respiração, por exemplo, você sabe o que tem que ser feito naquela hora, naquele local, e não vai ter nenhum tipo de transtorno. o bonito disso tudo é que essas ferramentas, elas também contribuem para esse contato de autoconhecimento da tua personalidade, né? E ir além da personalidade, né? Tudo que a gente fala aqui da espiritualidade, né? A própria psicologia transpessoal, né? Da minha linha, o Tantra também, que é a linha do Vitor aí principal, mas essas linhas todas unem essa visão espiritual, porque nós não somos essa personalidade também, né? É uma forma que a gente se apresenta no mundo. A personalidade é uma forma que eu me apresento no mundo. Mas eu sou algo além disso, além da personalidade, além do corpo.
né? Além do que eu faço, além do que eu tenho, né? O eu sou, né? Então, que está no espiritual, não está nesse plano físico e nem na personalidade, muito menos na personalidade, porque a personalidade é só uma ferramenta para você se expressar no mundo. Sim. E aí, quando você tem consciência disso, não há transtorno, né? Há consciência dessas diversas formas de se expressar em determinados locais, em determinadas situações, com determinadas pessoas. Então, é muito importante essa busca do autoconhecimento, justamente para sair desses locais ou dessas Dos situações rótulos, onde né? se julgam enfermos ou doentes por isso ou por aquilo, né? Uhum. Talvez seria um julgamento por falta de autoconhecimento. E se você tem um autoconhecimento, você não se coloca como uma pessoa transtornada, digamos assim. Tem gente que fala assim, né? Porque você não tem personalidade. Gente, claro que tem, todo mundo tem. Todo mundo tem personalidade. E tem gente que tem várias. E tá tudo bem também, né? Sem julgamentos. É só tomada da consciência. E no autoconhecimento, qual que é a vantagem do autoconhecimento para você conhecer sua personalidade? Essa autoobservação que você vai ganhar propriedade de, nossa, hoje estou ansioso. Por que você sabe que está ansioso? Porque você já se conhece. Você já conhece que você não é daquele jeito. Ou quando alguém te diz que você é mal, que você é isso, que você é aquilo, você já sabe que não. Porque a gente tenta acreditar, a gente costuma acreditar, né, muito no que nos dizem a respeito de nós mesmos. Mas às vezes a visão da pessoa está equivocada, ou é a tua que está equivocada também, e pode ser que ela tenha razão. Mas como você vai saber se você não se conhece? É. E é assim que se constrói também a nossa personalidade, né? Quando você chega como você é uma criança, quando você é criança, não existe uma personalidade formada, né? Aos poucos, no processo de educação, que você vai recebendo essas informações do meio, e aí a sua personalidade vai sendo moldada, e É, muitas vezes você vai criando outras personas, como você falou, porque só aquela não é adequada para o seu modo de viver. Então, com o autoconhecimento, você vai identificando todas essas pessoas e vai sabendo lidar com elas. Porque muitas vezes, uma ou outra, elas são aliadas, né? tem várias pessoas morando dentro de cada um de nós. É, E isso é normal, né? Não, não quer dizer que você vai ser falso ou manipulador. Não é isso. Nós estamos falando que nos comportamos e agimos e temos esse personagem, né, em diferentes situações, em diferentes meios, né? Mas não esquecendo da nossa essência, de quem verdadeiramente nós somos. E aí esse caminho bonito do autoconhecimento, né? Que você chega nesse ponto de se conhecer para se reconhecer. Se você não se sim, conhece, você não vai se reconhecer, né? Aí talvez venha esse transtorno aí de personalidade, né? Como ele comentou ali. Então, uma pessoa que está com um transtorno assim, ela está desconectada dela mesma e dá para ela se reconectar, com né? certeza. Se reconhecer novamente, se reconhecer o ser que ela é, espiritual, né? Além da personalidade, tá? Muito bom. É isso que a gente trabalha, né, Vitor? Com essa É, conexão com o ser verdadeiro, com o porque espírito. ao final, Jonathan,
para a gente conseguir passar por toda essa tormenta mundial que estamos passando de uma forma consciente, equilibrada, é preciso se conhecer antes de tudo. Porque somos bombardeados a todo tempo, a todo minuto, com milhares de informações, às vezes informações falsas, e aí você fica igual um boneco para lá e para cá, sem saber para onde ir, sem saber o que realmente é fato, o que é mentira. Então, quando você se reconhece como um ser, uma essência dentro desse sistema, você vai caminhando com seus passos, né, firmes, independente do que está vindo por fora. Então, por isso é importante o autoconhecimento, principalmente nessa época que estamos vivendo. Fazendo Né? escolhas conscientes, né? Responsáveis e não sendo assim massa de manobra, né? Sim. É. E aí, o convite para as pessoas que, né, passam por algum tipo de situação como ansiedade, como pânico, né, até mesmo depressão, todos essas sensações, esses distúrbios, né, mentais, emocionais, o convite é mergulha dentro de si, usa essas ferramentas para se conhecer. Muitas vezes é difícil, mas se você não superar essa dificuldade, você não consegue ir além para um aspecto dentro de você que existe, pronto para florescer de uma forma única, né? E pronto para te dar os melhores benefícios, que está dentro de você já, você só precisa acessar. Então, o convite é isso: vamos mergulhar nesse autoconhecimento usando ferramentas gratuitas, né? Pois é, a gente já deu a dica aqui, né? Quatro situações que você pode utilizar essas ferramentas, né? E lógico, tendo qualquer situação mais desafiante que você não sabe lidar, procure ajuda sempre, né? Profissional, Porque né? a ansiedade, assim, ela pode atrapalhar muito a vida, inclusive tendo impactos na saúde física, né? Como aumento de pressão arterial, a frequência cardíaca ela pode ficar descontrolada, pode ter Tremedeira, uma né? arritmia cardíaca, a longo prazo, né? Assim, lógico, né? Insônia. São casos mais extremos, né? Que a pessoa não conseguiu olhar para aquilo, não conseguiu resolver. Então, insônia, exatamente. Então, assim, a ansiedade, aí ela vem junto com ela outras coisas que são Sim, muita piores coisa. ainda do que ela. Porque aí é insônia, aí você come mal, aí você come demais, come muito doce. Não produz. Aí você vai atraindo outras questões mais graves que você poderia somente respirar Sim. e E muitas vezes, não por exemplo, respirou. chega a um extremo em que a pessoa ela se vê tão desesperada que ela começa a usar outros recursos. Aí usa como o álcool para se entorpecer, né? A drogas. Então, é uma bola de neve que vai É, sendo criada desde uma coisa que você acha que é só ansiedade, mas não, por trás ela vem carregando uma avalanche de coisas que podem prejudicar muito a sua experiência de vida. pois é, e que também que todos que chegaram até aqui que entendam assim, né, que não é normal sentir isso, ter que tomar remédio para dormir, sentir essa ansiedade, isso não é normal. É normal você sentir uma vez ou outra, você tem um evento, você tem alguma coisa, aí sim, né? É até normal você sentir ansiedade, né? Só que se você está enfrentando isso a longo prazo, precisa de ajuda, sim, né? E essas ferramentas aqui, para casos pontuais, são ótimas. Respirar, é, fazer uma pequena meditação antes de uma prova, antes de uma aula, né? Antes de uma live, antes de encontrar com o crush, é ótimo. Você vai.
Chegar com os chakras alinhados, né, Vitor? E se você se torna isso um hábito, né? A sua vida, o seu dia a dia, ele passa a ser muito mais, digamos, tranquilo, né? E muito mais zen, assim, no sentido de qualquer desafio que apareça, eu sei lidar, porque eu Sem tenho esse recurso, manejar, sei sem manejar. manejar. Então, o O seu ideal é dia a de dia, manhã, né? Antes de começar o seu dia, já ter algum tipo de prática meditativa, de respiração. O que te conectar melhor, né? Cada pessoa vai se sentir melhor com uma certa prática, né? sim. E se você trouxer essas ferramentas para o seu dia a dia, 24 horas por dia, você vai viver em estado meditativo, que é a coisa assim, melhor que pode existir, né? Que a gente, a cada hora, nos coloca a vida nos coloca desafios, né? Então, se você usa essas ferramentas de uma forma recorrente, a sua vida ela passa a ser uma vida em estado de meditação. E isso é bem Uma, bacana porque as pessoas elas vão notar isso em você. uma vida orgástica, né? É, Pois é, até me caiu a ficha aqui agora. Já temos mais de uma hora aqui conversando, já né? é E o porque é um tempo assunto que passa, né? Então, é, quando a gente está fazendo alguma coisa tão prazerosa que o tempo para, ou talvez não para, né? Você não vê ele passar, uhum, né? Porque você se conectou com aquilo. Então sim, a gente se conectou aqui. Então foi uma conversa meditativa também, você vê, né? sim. É. E aí é uma questão também, se você. Aí pode dar mais uma live e falar sobre o tempo, né? Quando você não presta atenção no tempo, você sai dessa energia de ansiedade. Porque se você pensar, faltam É, 10 minutos para acabar, faltam 15. Assim, é, ainda falta meia hora. É porque as pessoas, por exemplo, no trabalho, elas ficam ansiosas. Faltam 3 horas ainda para ir embora. Então, assim, aham, porque muita gente está no trabalho fazendo coisas que não gosta, elas estão pelo dinheiro, né? Então tá é. ali assim, contando os minutos para ir embora. Então isso gera ansiedade também. O próprio tempo, né? Quando ele é ocupado de uma forma não essencial, né? Não com a sua essência. Como, por exemplo, a gente está fazendo aqui, a gente está falando, poderia falar mais 2 horas, né? Uhum. E porque a gente não está Não está preocupado com o tempo. preocupado com o que vai fazer depois, né? Sim, é a Exatamente. preocupação, né? Que a gente A gente, falou a gente anteriormente. está ocupado. Porque é quando você está preocupado com alguma coisa. Vamos dizer que eu estivesse preocupado com o que eu ia fazer aqui depois da live. Eu não estaria ocupado na live. Sim, Eu estaria fora de mim, né? Somente na preocupação do próximo compromisso. E o compromisso que eu estou fazendo não estou presente. É a história que eu contei do prato que eu deixo cair, eu logo percebo que eu não estou lavando louça. sim. Eu estou E pensando, eu estou em outro lugar, né? essa é uma das recomendações que eu sempre falo com as pessoas. Vai fazer massagem tântrica? Não, não coloca nenhum compromisso depois, sabe? Para você não ir para uma sessão preocupado com o que você vai fazer depois. Então, Ótima assim, dica. você vai na entrega daquele momento presente para você, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Eu coloquei essa live junto contigo, eu não coloquei mais nada depois, porque eu não tenho tempo para acabar e para falar, o negócio flui, né? Então eu não Uhum. estou preocupado porque não tem por que se preocupar. E assim a gente tem que ter essa postura no nosso dia a dia, né? Essa postura de não preocupação te traz para o momento presente e não te deixa ansioso. Então tá bom, gente. Quem quiser comentar mais alguma coisa, né? A gente já. Rodrigo mandou coraçõezinhos. Teve mais algum comentário aqui que eu não vi? Acho que não, né?
Obrigado a todo mundo que esteve presente, que passou, que está assistindo ao vivo. Essa live também fica gravada, né? Então a gente falando sobre ferramentas tântricas para manejo da ansiedade, né? Isso. Então até a semana que vem, né, Vitor? Semana que Sim, vem acho que a gente vai mudar o nosso dia, né, para quarta-feira. isso. Mas aí a gente avisa um pouquinho antes, né? A gente coloca aí nas redes, tá? Fi- Obrigado por terem Fiquem de olho. participado e até a próxima. Tchau. Tchau.